Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro de 2019. Estamos com o alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, Tudo Faço por causa do Evangelho. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 20. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, nós também precisamos continuar no Espírito, continuar no Senhor, exercitando o nosso Espírito, invocando o nome do Senhor, para que Ele possa nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação, para a gente compreender aquilo que de fato Deus quer nos mostrar na Sua Palavra. E sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver, na hora de levar isso para outras pessoas. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, a gente conseguir receber a direção do Espírito, a direção que vem de Deus. Que o Senhor lhe abençoe no nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 18, do versículo 24 ao 28. Senhor Jesus. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos, e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 20, do versículo 18 ao 21 e o versículo 31. Senhor Jesus. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 11 ao 17. Senhor Jesus. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Senhor Jesus. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 7. Senhor Jesus. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 12 e 13. Senhor Jesus.
Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Senhor Jesus, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, o perigo das comparações. Ó Senhor Jesus. Em suas primeiras viagens, Paulo visitou cidade após cidade, pregando o Evangelho. Em meio a muito sofrimento, várias igrejas foram levantadas nas regiões da Ásia, Macedônia e Acaia. Ele decidiu ir à Espanha, a fim de buscar um novo campo de atividade. Mas antes disso, desejava estabelecer um novo centro de obra com irmãos que pudessem assistir às igrejas nessas regiões. E esse centro de obra escolhido por Paulo foi Éfeso. Ele permaneceu ali por 3 anos, admoestando sem cessar, com lágrimas, a cada um dos irmãos, visitando-os em suas casas e os ensinando também publicamente. Desses 3 anos, Paulo passou pelo menos 2 anos na escola de Tirano, que provavelmente era um local de eventos e funcionou como um centro de aperfeiçoamento do apóstolo. Ó Senhor Jesus! Nesse local, Paulo falava diariamente com o intuito de levar a palavra de Deus a todos os habitantes da Ásia. Cremos que durante esse tempo ele estava preparando um grupo de obreiros, pois nas epístolas muitos cooperadores de Paulo são mencionados. Epáfras, por exemplo, foi treinado por ele e mais tarde cuidou da igreja em Colossos, visitando e cuidando também das igrejas em Laodiceia e Hierápolis. Ó Senhor Jesus! No que diz respeito à igreja em Corinto, as notícias que Paulo recebia não eram boas. Chloe, uma irmã originária de Corinto, estava com ele em Éfeso e recebia informações de pessoas ligadas a ela sobre a difícil situação da igreja em Corinto, tais como divisões, preferências, fornicação, imoralidade, litígio entre os irmãos e diversos outros problemas. Paulo ficou preocupado com essa situação e, embora não desejasse sair tão cedo de Éfeso, precisou seguir em direção a Corinto. Ó Senhor Jesus! Provavelmente por influência da cultura grega, os coríntios passaram a fazer comparações entre Apolo e Paulo, criando partidos e divisão na igreja. Já no início da 1 Coríntios, o apóstolo começou a lidar com essa questão, mostrando-lhes o quanto ainda eram infantis e carnais. Isso nos faz aprender que na igreja não deve haver comparações e preferências entre os servos de Deus, pois isso não é saudável. Nela deve haver uma só mente, de modo que sigamos juntos em unidade. Ó Senhor Jesus! Apolo era judeu, eloquente e poderoso nas Escrituras. Quando a Bíblia menciona sua eloquência, faz referência a alguém instruído, racional, experimentado em literatura e hábil no discurso. Essas características acompanhavam também os filósofos gregos da época. Quando ele esteve em Éfeso, Áquila e Priscila, cooperadores de Paulo, ajudaram-no a se ajustar à linha da economia de Deus. Ó Senhor Jesus! Desejando percorrer a Acaia, Apolo logo seguiu viagem. Ele não observou um princípio importante para os que servem ao Senhor: reconhecer a liderança levantada por Deus em sua obra. Quando somos usados pelo Senhor em alguma região da obra, precisamos reconhecer que existe uma liderança. Embora seguir viagem, visitar e ajudar os irmãos não fosse um problema, Apolo deveria esperar por Paulo em Éfeso e seguir somente após alinhar-se a ele, submetendo-se assim à sua liderança e direção. Ó Senhor Jesus! Com sua eloquência e poder nas Escrituras,
Apolo começou a pregar e a atrair muitos seguidores que apreciavam sua maneira de falar. Os coríntios aceitavam esse tipo de atuação, pois no passado eram dados às discussões lógicas e ao convencimento filosófico. Infelizmente, isso gerou os problemas de preferências e divisão na igreja. Ó Senhor Jesus! Sempre que há preferências na igreja, ocorre a exaltação de um servo de Deus em detrimento de outro. Manifestar preferência é uma maneira de autoafirmação. Quando nos posicionamos por algo ou alguém, reforçamos nossa posição, ensoberbecendo-nos dela. Paulo foi bastante educado ao lidar com a questão da dissensão na primeira epístola aos Coríntios, colocando-se na mesma posição de Apolo. No entanto, a questão não foi totalmente resolvida. Deste episódio aprendemos que não deve haver preferências na igreja de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente vê, né, que Paulo ele sempre foi ali, né, seguindo, ali, levantando as igrejas, né, sempre seguindo a orientação do Espírito. Né, Senhor Jesus. Sempre ali, né, ali se fatigando, né, ali buscando sempre as coisas com propósito. Né? Aí mostrou para nós aqui, né, que ele foi levantando as igrejas. O Senhor deu para ele um novo campo de atividade, mas ele não queria ir, né, sem deixar pessoas ali para cuidarem da igreja. Né? Senhor Jesus. Pessoas ali que fossem aperfeiçoadas, né, que aprendessem a usar o Espírito. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí, né, aconteceu toda essa situação. Né? Ele saiu de Corinto, foi lá para Éfeso, ficou lá um tempo, e logo começou a receber notícias, né, não tão boas, né, de que os irmãos estavam ali se voltando para outras coisas, né, se preocupando com outras coisas, voltando, né, às maneiras do mundo. Né. Aí Paulo teve que mostrar, poxa, eu estou dando para vocês ainda leite espiritual porque vocês ainda são carnais, vocês não avançaram. Né, então vocês não têm nada para debater ainda, nada de sólido. O que eu dei para vocês foi apenas o princípio. Vocês precisam aprender a desenvolver o Espírito. E hoje, da mesma forma, né, quem é criança em Cristo, ele quer discutir filosofias bíblicas, né, ele quer discutir pontos de opinião, quer fazer debate da palavra, né, Senhor Jesus. Mas quem já tem certo crescimento, ele percebe, né, que nós estamos aqui, né, cada um de nós está inserido no corpo de Cristo. Precisamos ter comunhão uns com os outros, né, Senhor Jesus, para nos voltar à palavra. E não para discutir diferentes opiniões. Né? Senhor Jesus. O que o Senhor está mostrando, né, aqui, como ele falou para Paulo. Paulo, diariamente, ele tinha o intuito de levar a palavra de Deus a todos os habitantes da região ali onde ele estava. Né? Senhor Jesus. Levantando pessoas, levantando cooperadores, né, que ganhassem o mesmo encargo, né, a mesma direção do apóstolo. Né? Senhor Jesus. Né? Aí veio Apolo, né? Apolo que conhecia as escrituras ali, conhecia a respeito de Jesus, mas só até o batismo de João, né, de João Batista, né, Senhor Jesus. Ele veio preparar o caminho do Cristo, mas ele não era o Cristo. Então a informação ainda estava incompleta, né, para Apolo. Ele não tinha tido ainda, né, essa comunhão íntima com Deus, ainda com o Senhor ressurreto. E aí Priscila e Áquila, né, ali com muita simplicidade, né, com muita humildade, chamou ele e passou ali a alinhar ele na economia neotestamentária de Deus, né? Mostrar para ele com mais exatidão a palavra, né? Senhor Jesus. Mas aí cai naquela situação que a gente viu na semana passada, né? O irmão contou a experiência dele, né? Sentava ali com várias pessoas ali, né, de um certo nível cultural, uma certa inteligência e tal, ouviram a palavra, depois de um tempo, tá bom, já entendi, e foram embora. Foi isso que Apolo fez. Né, ao invés de olhar, poxa, essa é uma visão diferente. Não, deixa eu ir embora deixa que eu vou ter discernimento, que eu já sou bastante conhecedor da palavra. E às vezes é isso que acontece. Né, ao invés de aproveitar essa oportunidade de ir diante de Deus, deixa eu continuar o que eu estou fazendo aqui. Né, Senhor Jesus. Às vezes a gente não dá a importância devida para a palavra. Né, Senhor Jesus, isso não é saudável. O que acontece muito hoje, né, nos grupos cristãos. Não, eu tenho a minha doutrina, você tem a sua, eu tenho a minha liderança, você tem a sua. Nós temos que perceber que tudo precisa ser voltado para o ministério. Tudo precisa ser voltado para o mistério, né, da vontade de Deus. Né, Senhor Jesus, de fazer convergir tudo a Cristo.
A gente não pode convergir a uma doutrina, a um homem, né? Senão a gente vai sempre tomar posição por um homem, né? E sempre deixar o outro de lado. E aí a gente perde muitas riquezas na palavra. A gente deixa de avançar diante do Senhor. É importante a gente perceber a linha apostólica, né? A linha de referência da palavra, né? Senhor Jesus. Quando a gente passa a perceber isso, a gente vê, né, ali que cada irmão, cada igreja ali, né, os obreiros, aqueles que os irmãos têm levantado, né, são uma linha de direção, uma linha de sucessão para tocar na palavra, né, Senhor Jesus. O apóstolo é alguém que tem um grande encargo diante de Deus, né, quem realmente tem temor do Senhor, quem realmente toca na palavra, né, de maneira séria, ele percebe, né, que você ser líder, né, Deus encarregar você de algo é muita responsabilidade. Muitos deles querem a questão da liderança apenas pela preeminência, né, apenas para poder ser beneficiado em algo, mas não percebem aí a verdadeira responsabilidade. Né? Quando o Senhor te encarrega de algo, isso é muito sério. Ó Senhor Jesus, né, Senhor Jesus. Por isso a gente tem que perceber isso, né? E aqui ele falou, né, que Apolo, faltou ele tocar num princípio aqui, como ele tocou, né? Você viajar, visitar irmãos, visitar a igreja, ajudar os irmãos, não é problema nenhum. Mas precisa de alinhamento, né? Ó Senhor Jesus. Eu aqui para iniciar o canal, né? Eu procurei ali, né, saber dos irmãos, né? A questão do Instituto Vida ali, né? Me ensinando a palavra, na sala das conferências, qual era a orientação dos apóstolos ali, sobre a questão de vídeos no YouTube, compartilhar a palavra, compartilhar os livros, né? E os irmãos ali, graças a Deus, têm essa humildade, eles até permitem, né, que você use a imagem deles. Se quiser pegar trechos ali da palavra ali com eles falando e colocar, eles liberam isso para nós, né, Senhor Jesus. A única preocupação deles é que a gente continue na linha, né, da palavra profética, né, Senhor Jesus. Né? E para iniciar o canal também, eu tive comunhão com os irmãos da obra, né? Os irmãos de frente aqui no Rio de Janeiro, né? Senhor Jesus, para tudo ser levado sempre diante do princípio de Deus, né? Diante do princípio da liderança de Deus, né? A gente tem que perceber a responsabilidade que Deus entregou para esses homens, né? Para essas pessoas que Deus colocou na frente ali, né? E é muita responsabilidade, né? Cada um deles precisa lidar, né, com inúmeras situações, né? E aí Deus vai dando para eles discernimento espiritual das coisas. Né? Apolo, ele se esquivou desse princípio, né? Ele não se preocupou com isso, né? Senhor Jesus. Não observou esse princípio tão importante, né? E a gente precisa perceber isso, né? Todos nós que servimos ao Senhor, a gente tem o Espírito, a gente precisa seguir a linha do Espírito, é importantíssimo, mas a gente não pode deixar de lado a autoridade que Deus instituiu. A gente vê esse princípio no próprio Jesus, quando as autoridades ali, né, do templo, né, autoridades ali, né, designadas ali, né, pelo Velho Testamento, interrogavam e interpelavam de algo, ele não desrespeitava, né, ele sempre agiu ali, né, com educação, né, ali sempre procurando exibir, né, a vida de Deus na situação, mas sem desrespeitar, né, Senhor Jesus. Então a gente também precisa reconhecer isso. Há pessoas, né, na liderança levantadas por Deus na sua obra, né, Senhor Jesus. A gente vai vendo o que acontece. As pessoas que vão se metendo ali na administração de Deus, vão perdendo o foco da palavra, vão deixando de exercitar o Espírito. E aí é o resultado, né, como a igreja aqui em Corinto, né, acaba caindo em várias situações: divisão, preferência, fornicação, imoralidade. O que isso tem a ver com divisão e preferência? Tudo. Uma coisa leva a outra. Porque se eu começo a exaltar uma pessoa e colocar a outra de lado, aquilo que Deus usar para falar, eu vou desconsiderar. E se eu começo a desconsiderar o que ele fala, né, o que essa pessoa de Deus está falando, eu posso começar a fazer algo contrário. Ah, ele falou isso aqui, mas isso não tem importância não. E aí você continua. Aí uma coisa vai levando a outra. Né? A cobiça gera o pecado gera a morte. Né? Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa perceber. Os nossos olhos nunca são bons se a gente não estiver sempre limpo de coração, sempre tocando nos princípios de Deus, né? Senhor Jesus. Né? A gente
tem que perceber, né, que o Senhor levanta pessoas, né, em regiões de obra para poder levar a sua vontade. Tem que reconhecer que existe uma liderança, não é uma liderança instituída por homens, é uma liderança instituída por Deus, né, e a gente precisa sempre respeitar esse princípio, né? A própria Bíblia mostra isso no caso de Saul e Davi. Deus já tinha tirado o espírito ali de unção ali, né, de Saul, né, como o rei já tinha dado para Davi. Mas como Deus não tinha lidado com Saul, ainda não tinha removido Saul do reinado, Davi não ousava fazer qualquer coisa contra Saul, embora tivesse tido várias oportunidades. A gente precisa aprender com o mesmo princípio. Eu posso estar cheio do Espírito, cheio da direção de Deus, mas se Deus colocou alguém na minha frente, ele não está enxergando algo, mesmo assim eu preciso respeitar. Né? Ó Senhor Jesus, preciso orar ao Senhor para que o Senhor possa tocar, né, no irmão, né, e para que todos possamos andar juntos. Né? É preferível você andar mais devagar, mas andar junto com os irmãos, do que você querer se achar espiritual demais e passar à frente. Né? E aí você vai acabar também desobedecendo um princípio de Deus. O outro já está ali desobedecendo, já está deixando de fazer a vontade de Deus, agora são dois. Ó Senhor Jesus, a gente precisa sempre observar isso. Né? E aí o que faltou para Apolo? Ter essa simplicidade, essa humildade, né, de ir ter comunhão com Paulo, né? Perceber ele, poxa, Priscila e Áquila tocaram comigo uma palavra tão importante, né? Isso veio de Paulo, então eu preciso ganhar mais visão ainda, né? Ter mais comunhão com ele, né? Me alinhar, né, diante da sua direção, da sua liderança. Estou indo para um lugar onde ele já esteve, onde ele já instruiu os irmãos. Quero saber que tipo de instrução é essa. Ó Senhor Jesus, é por isso que graças ao Senhor hoje, né, a gente vai em várias cidades, né, às vezes em estados diferentes, né, às vezes até mesmo países diferentes, que a gente encontra ali a mesma direção, né, a mesma ordem de Deus, apesar de culturas diferentes, às vezes eu falar diferente, mas a gente percebe que é uma só linha apostólica, né, uma só linha para a gente avançar diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, não é por discussão, não é por convencimento, mas é pelo Espírito. A gente precisa continuar seguindo a linha do Espírito. Ó Senhor Jesus, sempre que a gente começa a ver, né, a procurar coisas que são melhores para nós, a gente não vê as coisas como um todo, não vê a edificação da igreja, não vê o corpo, sempre vai gerar situações ruins, sempre vai gerar preferências, né? Senhor Jesus, pode ser uma preferência nossa, a gente pode, pelas nossas atitudes, gerar preferências nos irmãos, né? Isso é muito ruim. Ó Senhor Jesus, e aqui o irmão ele mostra aqui, né, eu já compartilhei isso no início da semana, porque isso aqui realmente me tocou, me impressionou. Ele fala: quando há preferências na igreja, ocorre a exaltação de um servo de Deus em detrimento de outro. Um é exaltado: não, esse aqui está servindo, esse aqui que é melhor, não, aquele ali erra muito, não está no Espírito. Ó Senhor Jesus, a gente começa a julgar, ao invés de a gente exercitar o Espírito para receber a palavra de Deus, a gente começa a julgar e aí começa a ficar quieto. Eu já vi isso várias vezes acontecer. Quando você vê certos irmãos compartilharem, você vê certos outros irmãos ali pararem de exercitar o Espírito. Estão ali na reunião, ali, né, amém, dando amém para a palavra, invocando o nome do Senhor. Aí, por causa da preferência, quando o outro vai falar, ele para. Não dá mais amém, não presta mais atenção na palavra. Isso é ruim. Senhor Jesus, isso é muito ruim. E como tocou aqui, você manifestar preferência é uma maneira de autoafirmação. Senhor Jesus, como se dissesse, eu sou muito bom, olha aqui que eu estou fazendo, poxa, eu estou aqui, me posicionando pelo Espírito de Deus, porque aquele é bom, não, aquele ali não está com nada. E aí você começa a se ensoberbecer, achando que você é muito bom para discernir as coisas, que você é muito bom para parar a palavra do outro. Ó Senhor Jesus, eu já falei isso várias vezes, o que você está ouvindo diante da palavra, você precisa sempre pegar isso e levar diante do Senhor. Não é ficar julgando a palavra do fulano, do ciclano, não. Preciso ver, é a palavra de Deus. Quando a gente pega isso e leva diante do Senhor, a gente sempre vai receber algo do Senhor. Quando a gente se posiciona por alguma coisa ou por alguém, reforçando a nossa posição, nos autoafirmando, a gente acaba se ensoberbecendo da posição que a gente tomou. Olha como eu sou bom, olha como eu escolho bem. Os outros precisam aprender comigo, precisam aprender a escolher como eu escolho. Ó Senhor Jesus. Aí ele cita aqui 1 Coríntios 4, versículo 6 e 7, e fala: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo em Apolo,
por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. A palavra está falando. Quando você toma posição por certa situação ou por certa pessoa, você vai se ensoberbecer por causa da posição que você tomou. Não ultrapasse o que está escrito. Né, Senhor Jesus, precisa seguir a direção do Senhor, né, senão você vai, né, favorecer um e vai acabar desrespeitando o outro, vai acabar descumprindo a vontade de Deus. Pois quem é tu que te faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Né, esse versículo aqui fala, né, pois quem é que te faz sobressair? Né, por que você está se achando melhor? Né, Senhor Jesus, né, o que você tem que você não tenha recebido? Por que você está aí tão orgulhoso? O que você está aí discernindo é algo que o Senhor usou alguém para te falar. Não foi algo que você buscou diretamente diante de Deus. Não foi algo que Deus te encarregou pessoalmente. Mas Ele está te dando um discernimento que você recebeu através da palavra delegada por Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Por que você, o que você tem, né? O que você recebeu, o que você tem da palavra que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se vangloria? Como se não tivesse recebido. É como se falasse, não, eu tenho discernimento porque eu exercito o Espírito. Não foi ninguém que falou isso comigo, foi o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. E aí acaba, né, se vangloriando, não, eu é que sou bom, isso aqui eu discerni sozinho, não precisei de ninguém. Ó Senhor Jesus, quantas pessoas a gente já viu falarem assim, né, agirem assim? Não aceito palavra de homens, o próprio Deus tem que vir e falar comigo. Mas se você não exercita o Espírito, como que Deus vai fazer? Ele precisa usar pessoas, né, para a gente poder ter discernimento das coisas. Então a gente tem que estar grato. Senhor, muito obrigado, né, porque o Senhor separou pessoas para isso. Então eu não posso sair por aí me vangloriando, né, como se, não, essa palavra aqui eu não recebi de homens, não. Ó Senhor Jesus, né, Senhor Jesus. Isso não quer dizer nada, né? Os irmãos podem pegar a palavra, sim, a palavra é livre para todos, né? Mas, como tocou aqui, né? Porque se orgulha como se não tivesse recebido essa palavra. Né? Por que não declara a fonte que você tem bebido? Né? A fonte espiritual. Ó Senhor Jesus, para que todos possamos ser um. Né? Muitos estão recebendo essa palavra, estão sendo abençoados pelo Senhor. Por que não dizer, olha, eu tenho recebido essa palavra aqui, tem sido bênção para mim. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? E como ele tocou, né? O que acontece? Por causa dessas situações acabam havendo dissensões, acabam havendo preferências, acabam se outros se colocando em outra posição, né? E aí vai se gerando problemas mais difíceis de serem resolvidos. Então a gente precisa aprender que não deve haver preferência, né? Não é a palavra do fulano, a palavra do grupo tal, isso é tudo a palavra de Deus. Nós precisamos aprender com a palavra, né? Quando eu sou convidado, né, aí, pô, vem aqui no lugar tal, aqui, né, tal, vem trazer os livros, aqui vai ter uma palavra assim e tal. Poxa, eu sempre procuro extrair o máximo daquela palavra. Né? Senhor Jesus, às vezes me dado a oportunidade de falar, né, de compartilhar, né, e aí sempre o Senhor me dá discernimento. Eu sempre pego a palavra que foi falada, né, Senhor Jesus, e extraio vida dali, eu procuro reafirmar, confirmar com os irmãos ali, né, a palavra que foi ministrada, né, Senhor Jesus. E aí, se o Senhor me dá um encargo em cima de algum livro, né, em cima de algo ali do que foi falado ali, eu apresento o livro dentro da palavra que foi ministrada ali naquela noite, naquela reunião. Ó Senhor Jesus. Né, sempre para a gente perceber, né, que todos nós estamos tocando na mesma palavra. A igreja é de Deus, a palavra é de Deus. Né, e nós precisamos simplesmente perceber isso. É perigoso fazer comparação disso, daquilo, grupo tal com grupo tal. O que eu preciso sempre é extrair de tudo a palavra de Deus para a minha vida, né, Senhor Jesus. É assim que a gente vai aprender, né, a ter uma só mente, né, seguir junto em unidade, um só modo de pensar, ter um só parecer, ter a mesma disposição, né, fazer tudo para o avanço do Evangelho, né, porque a vontade de Deus seja cumprida. Né, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente precisa estar junto dos irmãos, né? Todos nós somos servos de Deus. Quem Deus quer usar, né, para levar a sua palavra, a sua vontade, Deus precisa de todos nós.
todos os irmãos, independente de onde estão congregando, independente de valorizar uma doutrina ou outra, né, não querer fazer isso, querer fazer aquilo, aí é questão de cada um, né, seu exercício espiritual diante de Deus, né, aí é pela sabedoria de Deus que cada um vai poder avançar, né, e cumprir a vontade de Deus na sua vida, naquilo que Deus determinou. Então a gente precisa realmente, né, a gente precisa seguir a linha de Deus, né, a linha apostólica para nós, né, que já há muito tempo tem reforçado isso, né, que o nosso ministério é vida para todos, é levar palavra para todos os filhos de Deus, e para isso a gente tem que ter esse coração. A gente precisa estar bem claro, né, e seguir essa direção, né, levar a vida, né, levar a vida de Deus, né, não comparando isso ou aquilo, mas realmente estar sempre ali no Espírito, né, usando a linha do Espírito, usando a linha do apóstolo, né, usando aquilo que Deus quer, né, e aí sempre, né, a gente vai estar aberto para a palavra, né, Senhor Jesus, tanto para receber quanto para levar, né, e por ter esse coração, os irmãos também vão poder discernir no Espírito, né, que nós estamos ali de coração puro, né, levando a direção que vem do Senhor, né, cada um de nós, né, busque diante do Senhor, né, Senhor Jesus, ficar livre, né, de tudo aquilo que possa censurar, que possa atrapalhar o Evangelho, e que possamos avançar, né, para levar vida para todos. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.